Amém. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 7. Hebreus 5, 7. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Vamos orar. Senhor Jesus, esta é a tua palavra, que testifica do Senhor, que nos mostra, Senhor amado, a quem tu és, e que nos revela, Senhor, coisas preciosas para a nossa vida. Esta palavra é viva, eficaz e poderosa. É uma palavra que não volta vazia, porque esta não é uma palavra humana nem religiosa, mas é a palavra do próprio Deus. Cremos assim, Senhor, e te pedimos nesta manhã, fala conosco através desta palavra. Ministra, Senhor, aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos nesta manhã, e que o nosso coração seja uma boa terra, que os nossos ouvidos estejam abertos, e que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para compreendermos tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta manhã, através desta palavra. Usa a minha vida, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? O escritor aos Hebreus está falando do Senhor Jesus Cristo, e ele fala aqui no versículo 7, que nos dias da sua carne, no seu ministério terrestre, enquanto o Senhor Jesus estava aqui, ele ofereceu grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, sendo ouvido, foi ouvido quanto ao que temia. E eu confesso para os irmãos que quando eu li isso, eu fiquei pensando, mas Jesus morreu. E aqui diz que ele foi ouvido, né? Ele estava pedindo aquele que o podia livrar da morte e foi ouvido quanto ao que temia. E depois, eu lendo os evangelhos, e a gente às vezes passa lendo e a gente não presta atenção. Mas por algumas vezes nós vamos ver que em determinado momento, quando ele está em Nazaré, a Bíblia diz que eles ficam escandalizados com seu ensino, levam ele para o topo do monte, eles querem arremessar Jesus lá do topo do monte. E a Bíblia diz que Jesus passou no meio deles e saiu. Esse foi um dos livramentos de morte antes da hora. Depois, Jesus vai outra vez ensinar, e a Bíblia diz que eles vão pegar em pedras para tentar apedrejar, e Jesus de novo passa no meio deles e sai, e continua o seu ministério. Então, quando ele fala aqui que o Senhor Jesus, ele pediu para ser livre da morte, livre daquela morte que não era a morte para a qual ele havia vindo. Ele veio para morrer na cruz. Ele veio para entregar a sua vida como um cordeiro puro, santo e imaculado. Ele não podia morrer antes do tempo. Herodes tentou matá-lo ainda bebê, né? Quantas vezes o Senhor Jesus estava ali em perigo de morte, mas ele foi ouvido e ele não morreu fora do propósito para o qual Deus tinha para ele. E este propósito é um propósito de salvação glorioso para as nossas vidas. Mas aquilo que o Senhor me chamou a atenção aqui foi que o Senhor Jesus, ele era um homem de oração. Ele nos deu exemplo de uma vida de oração. E nós temos que ter uma vida de oração. A oração é fundamental, ela é imprescindível para a nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo nos mostra isso através da sua própria vida. O Senhor Jesus, por diversas vezes, quando você vai ler os evangelhos, ele vai destacar momentos de oração do Senhor. E nesses momentos de oração, eu creio que ali o Senhor estava sendo fortalecido, o Senhor estava salvado, o Senhor estava sendo ali
recebendo ali toda a provisão para ele exercer o seu ministério. E eu quero, com os irmãos, voltar um pouquinho para o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos lá voltar para o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Versículo 15. Começo do ministério do Senhor Jesus, vai dizer assim: porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Versículo 16, porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Existiu um momento que Jesus estava ali pregando, existiu um momento que o Senhor Jesus estava ali curando, existiu um momento que o Senhor estava ali ensinando, existiu um momento que ele estava viajando, mas sempre a Bíblia vai mostrar que ele tinha uma vida de oração. Ele se retirava para os desertos e ali orava. Ele não orou só no tempo da tentação ali no deserto, quando ele fica 40 dias no deserto ali, depois o diabo vem, ele constantemente durante a sua vida e o seu ministério, ele vai ter momentos em que ele vai se retirar para a oração. Alguns são bem conhecidos, como no Getsêmani, como no Monte da Transfiguração, são conhecidos esses episódios. Mas a Bíblia não fala só desses episódios, ela vai mostrar outros episódios como esse aqui. E quantas vezes a gente passa aqui, e quando a gente lê capítulo 5 de Lucas aqui, tem tantas coisas maravilhosas para a gente prestar atenção. Tem a pesca maravilhosa, tem a escolha dos primeiros discípulos, tem a cura do leproso, a cura do paralítico, a vocação ali de Mateus, tantas coisas vai falar, mas ali tem um versículo que vai destacar a vida de oração do Senhor Jesus. E está ali para nós, para que a gente possa olhar e para que a gente possa aprender. E nós precisamos orar. Nós precisamos separar um tempo de oração. É bom quando a gente está na igreja, é bom quando a gente está aqui, a gente ora, todo começo de culto a gente está orando. A gente se reúne aqui para orar no domingo pela tarde, mas eu não posso só orar no dia de culto, eu não posso só orar quando eu estou na igreja. Eu tenho que ter uma vida de oração na minha casa. Eu gosto de falar isso para os irmãos, a gente fisicamente, a gente faz pelo menos 3 refeições por dia, não é verdade? A gente toma o café da manhã, a gente almoça e a gente janta, e se a gente começar a ficar muito tempo sem se alimentar, o nosso físico ele começa a ficar fraco, não é? Não é verdade? A gente fizer hoje a última refeição e eu for esperar para me alimentar de novo só quarta-feira à noite, acho que eu vou passar mal no meio aí desses segunda ou terça-feira, ou quarta, mesmo durante o dia, eu vou passar mal. Então, eu não posso só me alimentar, e aqui agora eu vou falar espiritualmente, só quando eu estiver na igreja, só quando eu estiver no dia de culto. Eu tenho que todos os dias me alimentar. E o que vai alimentar a minha alma e o meu espírito? Não é o alimento físico. O alimento físico vai alimentar a minha carne, mas a minha alma, o meu espírito, precisa de alimento espiritual. E o alimento espiritual é a palavra de Deus, é a oração e é o jejum. Jejum, pastor, o jejum é o jejum que vai privar a minha carne do seu alimento, mas vai fortalecer o meu espírito. O jejum, ele fortalece o meu espírito, amém? Vamos aqui para o capítulo 6, vira uma folha aí, capítulo 6 de Lucas. Versículo 12. Diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Você sabia que Jesus também fazia vigília? Sabia que Jesus fazia vigília também? Às vezes a gente pensa, não, será que Jesus passou a noite em oração a Deus? Às vezes a gente olha para a vida do Senhor Jesus e a gente diz, não, mas o Senhor Jesus ali, porque Ele era Deus, Ele fazia aquilo, mas nós nos esquecemos que o Senhor Jesus, Ele estava aqui para nos dar o exemplo. Ele disse, as obras que eu faço, aquele que crê em mim também fará, e fará maiores do que essas. Então Jesus está falando ali que Ele estava fazendo o seu ministério de uma maneira que
nós, como seres humanos, podemos fazer também. Porque senão ele ia estar mentindo. Mas ele disse, aquele que crê em mim também fará obras e fará maiores do que essa. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, nós vemos Deus fazendo tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios pela vida dos apóstolos, pela igreja primitiva, mas o princípio do livro de Atos é a igreja orando, a igreja buscando ao Senhor. A instrução do Senhor Jesus é ficar em Jerusalém, mas não era para eles ficar em Jerusalém só restritos ao espaço físico. A instrução de Jesus, os discípulos compreenderam, era que eles reservassem aquele momento para oração e busca. E eles ficaram orando, tanto que quando veio o Pentecostes, em Atos capítulo 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles não estavam ali à toa, eles estavam ali buscando ao Senhor, estavam ali orando, eles estavam ali fazendo aquilo que eles olharam e viram na vida e no ministério do Senhor Jesus, eles também estavam fazendo. E aí o Espírito Santo veio e revestiu, mas o período de oração da igreja não para ali, depois você vai ver mais para frente, Pedro é preso, mas diz a palavra de Deus, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. A igreja estava orando e disse ao Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Em vários momentos você vai ver a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. E não mudou. Hoje, para nós temos que aprender a importância da oração, a importância de eu ter momentos de oração, eu tenho que ter momentos de leitura da palavra de Deus na minha casa, eu tenho que ter momentos de oração, eu tenho que ter momentos de jejum na minha vida. Porque o Senhor Jesus vai nos dar esse exemplo, porque a igreja primitiva, os apóstolos vão nos dar esse exemplo, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver exemplos, vários exemplos. Abraão levantava os altares, e onde que a palavra de Deus vai dizer que ele chegava, ele levantava um altar. Por que Abraão levantava um altar? Para buscar a Deus, para oferecer ali o seu sacrifício, para ter o seu momento de adoração, para ter o seu momento de busca da presença do Senhor. Elias, a Bíblia diz, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando. Ele orou para não chover e não choveu por 3 anos e 6 meses, orou de novo. Então Elias era um homem de oração. Davi era um homem de oração. Quando você lê os salmos, você vai ver salmos que são verdadeiras orações. E outros, Asaf e outros que escreveram salmos, momentos íntimos de comunhão com Deus que eles registraram ali para nos fortalecer, mas que você vê que são momentos de intimidade deles com Deus. Daniel, 3 vezes ao dia, orando ao Senhor, um homem carregado de responsabilidades no reino, encarregado de muitas responsabilidades, mas 3 vezes ao dia, ele separava um tempo para orar e para buscar ao Senhor. E o rei Dario sabia disso. Tanto que quando o rei vai lá na cova no outro dia de manhã, achando que talvez Daniel estivesse morto, ele diz, Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves? Porque a palavra de Deus diz que Daniel tinha janelas no seu quarto para os lados de Jerusalém, e ali 3 vezes por dia ele se colocava de joelhos e orava. E era notório, e era público, e as pessoas sabiam, tanto que os seus inimigos armaram ali uma armadilha para que ele fosse condenado justamente por causa da sua vida de oração. O profeta Jeremias, que vai passar ali o tempo todo do seu ministério orando, clamando ali, por Jerusalém, pelo reino de Judá, e nós vamos ver diversos exemplos aqui de oração que estão aqui registrados para que a gente olhe, a gente entenda, compreenda e faça. Porque não adianta só saber, eu tenho que fazer. Não adianta só eu olhar para a palavra de Deus, eu tenho que praticar. E uma das advertências mais sérias que o Senhor nos dá é quando ele termina o Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 7, ele diz, aquele que ouve a minha palavra e pratica, está edificando a sua casa na rocha, mas aquele que ouve e não pratica, está edificando a sua casa na areia. Vai vir o vento, a chuva, o rio, a tempestade, vão combater com aquela casa e ela vai ruir porque ela não tem estrutura. Então Jesus está mostrando que o que estrutura a nossa vida é quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente começa a praticar a palavra de Deus. E a oração é prática da palavra de Deus. Eu estou obedecendo. A Bíblia diz, orai sem
cessar. É uma ordenança da palavra de Deus para nós, e quando eu olho para a vida do Senhor Jesus, eu tenho esse exemplo. Mais para frente, aí um pouquinho no capítulo 9, vira umas folhinhas a mais, para a gente entender a importância da oração e do jejum na nossa vida. Diz aqui, e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte a orar. Jesus vai chamar os seus discípulos, e Jesus vai subir ao monte para orar. Ele não somente orava, mas ele ensinou. Os discípulos eles veem tanto Jesus orar, que em determinado momento eles vão dizer, Senhor, nos ensina a orar. Porque a gente está vendo que é importante a oração na tua vida, porque nós estamos vendo que a oração faz parte da tua vida. Ensina-nos a orar, o Senhor Jesus vai ensiná-los a orar. E agora vamos voltar para Marcos, está em Lucas, volta para Marcos, capítulo 9. Versículo 29. Disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O que está acontecendo aqui? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus está ali orando, e logo na sequência, que Lucas não registra, mas Marcos vai registrar, dessa maneira aqui que eu queria explicar para vocês. O Senhor Jesus desce e ele encontra os outros discípulos ali discutindo. Tem um homem que está ali discutindo. Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? E o homem vai dizer, olha, eu trouxe o meu filho que é endemoniado aqui, é perturbado, para os seus discípulos orar, mas os teus discípulos não puderam ajudá-lo. E a palavra de Deus diz que aquele jovem ali que estava com o espírito que o lançava no fogo, que o lançava na água, ele estava ali possesso de um espírito que queria destruir a vida dele. Os discípulos oraram por ele, mas não puderam expulsar aquele demônio. Jesus vai então, expulsa aquele demônio, cura aquele menino, e depois os discípulos vão interrogar ao Senhor Jesus, versículo 28. Os discípulos perguntam, por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E aí Jesus vai explicar, esta casta de demônios não sai, a não ser com oração e jejum. O que mostra para nós? Os discípulos eram homens de Deus, ungidos por Deus, estavam ali seguindo ao Senhor Jesus, estavam vivendo uma vida ali de acordo com a palavra de Deus? Sim. Por que eles não puderam expulsar aquele demônio? Porque estava faltando oração e jejum na vida deles. Então muitas vezes eu vou me deparar com situações na minha vida que eu preciso de um revestimento maior de Deus para que eu possa vencer. E esta força, aleluia, esse poder que vem sobre nós, ele vem do Espírito Santo, amém? E esse poder, ele vem através de uma vida de comunhão com Deus, através da oração e do jejum. Não sou eu que estou inventando, é Jesus que está falando. Os discípulos perguntaram, por que nós não podemos expulsá-lo? E ele vai dizer, por causa da oração e do jejum. Esta casta de demônios. Então, se tem situações na minha vida, eu preciso de uma consagração maior. Eu preciso de uma intimidade maior com Deus. Tem situações na tua vida que você está orando, tem situações na tua vida que você está lutando e que de repente não está mudando. O que acontece? Mas olha, eu estou servindo a Deus, eu vou na igreja, olha, eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho clamado, porque os discípulos oraram, os discípulos expulsaram, eles não fizeram nada errado, mas faltou algo na vida deles. E muitas vezes tem faltado algo nas nossas vidas. Você vai passar, peraí, o que está acontecendo aqui? E a gente tem que ter maturidade para olhar para a palavra de Deus. Opa, peraí, deixa eu fazer um jejum, deixa eu orar mais, deixa eu buscar mais. Se for necessário, olha, minha vida é corrida, mas então eu vou arrumar um horário no meu dia e eu vou orar mais. Para mim me fortalecer. Para mim receber uma autoridade maior do Espírito Santo. Porque não tem mistério, Jesus não falou para eles, vocês estão em pecado.
Jesus não falou para eles, falta fé. Jesus não falou para ele, vocês estão fazendo uma coisa que não é para vocês fazer. Nada disso. Não faltou fé, não faltou. O que faltou? Oração e jejum. A importância da oração e do jejum para a nossa vida, para nós vencermos situações. Elias orou, e Elias orou para que não chovesse. Por quê? Porque a nação estava corrompida. Precisava ali de um confronto de Deus com a nação, e não choveu, e ele orou de novo e choveu. Por quê? Porque ali Deus precisava mostrar para Israel que o Senhor era Deus. O povo estava numa mistura, iam lá, adoravam ao Senhor, adoravam a Baal também, tanto que ali depois que ele ora para chover novamente, ele convoca o povo ali, desafia os profetas de Baal. Depois ali que acontece tudo aquilo, ele vai dizer: por que cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve a Deus. Se Baal é Deus, servir. Olha, vocês têm que tomar uma posição, uma escolha na vida de vocês. Mas Elias fez tudo isso na oração. Sem oração, não haveria fogo do céu. Sem oração, ali não haveria aquele manifestar do poder e da glória de Deus para testificar para aquele povo. E a Bíblia diz que o povo, então, quando ele viu que o fogo caiu do céu, se colocou dos joelhos e começou a dizer: só o Senhor é Deus. Às vezes a gente está orando por alguém que a gente quer que se converta, a gente está clamando e parece que nada muda. O que eu preciso fazer? Preciso orar mais. Preciso me consagrar mais, para que Deus venha usar a minha vida de uma maneira sobrenatural, para que fique claro para ele que o Senhor é Deus. Foi o que Elias fez ali, a consagração de Elias, a vida de Elias com Deus, testificou para Israel que havia um Deus falso, que não podia responder dos céus com fogo, que havia um Deus ali, que o cerimonial poderia até ser parecido, tinha lá as suas coisas lá, tinha um templo também, tinha lá os seus profetas, tinha lá os seus sacerdotes, mas não era Deus de verdade. O Deus de verdade iria se manifestar de maneira sobrenatural, através da vida de consagração. É isso que está precisando para nós, como igreja aqui nessa nação. Nós estamos vendo um monte de coisa, nós estamos vendo muita confusão. E o que nós, como servos de Deus, temos que fazer? Nos consagrar ainda mais, para que Deus venha fazer uma diferença. Para que Deus mostre quem verdadeiramente serve a um Deus vivo e verdadeiro. Quem é que tem intimidade com Ele, quem não tem. Isso vai ajudar também dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela. Para aquelas pessoas que nós estamos evangelizando, porque eles têm que ver um Deus vivo e verdadeiro na nossa vida. E como é que eles vão ver um Deus vivo e verdadeiro na nossa vida? Através da nossa intimidade e comunhão com Ele. Como é que você vai vencer algo espiritual através da oração e do jejum? Você vai olhar para a situação, como Jesus olhou aqui, o menino estava ali, e o diabo querendo destruir a vida do menino. Jesus se compadeceu. A palavra de Deus diz que o Senhor se compadeceu. O Senhor viu que não havia fé suficiente no pai daquele menino para que o milagre acontecesse. Jesus se compadeceu e foi ali e expulsou aquele demônio. E nós precisamos estar revestidos, cheios do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Deus nos colocou aqui para a gente fazer a diferença mesmo. O sal, ele faz a diferença. Aonde ele entra na receita, ele vai mudar a receita, não é verdade? Se você trocar o sal pelo açúcar, não dá mais para salvar a receita, dá? Não dá. Vou fazer um suco lá e enche de sal o suco. Não dá mais para salvar o suco. Vou fazer um doce, em vez de eu colocar o açúcar, enchi de sal. Estraguei a receita. Porque o sal, ele não passa desapercebido. Assim é o crente, irmão. Assim somos nós somos a luz deste mundo. Jesus diz: ninguém acende uma lâmpada e coloca, olha aqui, as lâmpadas estão aqui no teto, fizeram um forro aqui, glória a Deus, está aqui a lâmpada. Não adiantava fazer o forro bonito se não tivesse as lâmpadas lá, colocasse as lâmpadas debaixo dos bancos. Não ia ficar bonito. Jesus diz: ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa, mas a lâmpada é acesa para ser colocada no alto, iluminar a todos. Jesus está falando, a nossa vida tem que testificar.
E ela vai testificar acerca daquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é esse maior? O Espírito Santo de Deus. Aleluia! O poder de Deus que está em nós através do seu Espírito Santo. Olha que a palavra de Deus vai nos ensinar sobre o fortalecimento. Aqui nós vemos que a oração e o jejum nos dá força para lutarmos espiritualmente contra Satanás e os seus demônios. Nós vamos ver que a oração e o jejum vai nos dar força para nós vencermos a nossa carne. Vamos lá para Gálatas 5,16. Logo depois de 2 Coríntios, Gálatas 5,16. O apóstolo Paulo vai ensinar essa igreja, ele vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Como é que eu vou andar no espírito? Eu tenho que ter comunhão com Deus. E a minha comunhão com Deus não vai vir se eu ficar sentado assistindo uma série, se eu ficar sentado assistindo qualquer coisa na televisão ou no computador. Não que eu não possa fazer isso de vez em quando. Posso. É pecado eu sentar, desde que o conteúdo seja um conteúdo saudável, seja alguma coisa livre de coisas demoníacas, livre de coisas que são contra a palavra de Deus, livre de pornografia. Eu posso sentar, posso ver um documentário, posso ver uma série. Hoje em dia está difícil, mas ainda dá para achar alguma coisa. Mas se eu ficar só nisso, se eu não buscar andar no Espírito, o que vai acontecer? Minha carne vai se fortalecer. E aí quando eu tiver que lutar contra o pecado, quando eu tiver que lutar contra mim mesmo, eu não vou ter força. Eu não vou conseguir. Qual é o segredo para vencer a minha carne? Andar no Espírito, andar no jejum, andar na oração, andar na leitura da palavra. Isso vai fortalecer o meu espírito, porque Paulo ensina que a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e os dois se opõem. E aqui ele vai falar na sequência aqui, versículo 17, ele fala isso. Então, tem uma guerra dentro de mim, e você tem que entender que existe uma guerra dentro de você. A tua natureza carnal, ela não quer que você ore, ela não quer que você jejue, ela não quer que você leia a Bíblia, ela não quer que você venha na igreja. A tua carne vai lutar contra essas coisas. Vai dar desânimo, vai dar cansaço, vai dar preguiça, vai dar sono. Você vai ficar aqui, daqui a pouco, incomoda, incomoda ali, incomoda aqui. Mas eu garanto para você que se você fizer alguma coisa que satisfaça a tua carne, você vai ficar horas ali, não vai doer, você fica na posição. Você nem precisa mudar na posição. Está vendo alguma coisa que você gosta, você fica horas ali. Você nem dói o pescoço, você nem precisa ficar fazendo assim no pescoço. Você não precisa não vai dormir a perna, não vai, porque a carne está satisfeita. Ela não vai lutar contra aquilo, ela vai ficar tranquila. Só que em detrimento da tua vida espiritual. Então a gente tem que saber dosar isso. Tudo bem, vou ter um tempo aqui, mas espera aí, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que disciplinar o meu corpo. Paulo fala, eu submeto a minha carne, eu esmurro a minha carne. Não é que ele ficava dando soco nele assim, ele não era doido. Mas ele fala no sentido figurado que eu não faço aquilo que a minha carne quer. Eu condiciono a minha carne a fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer para a minha vida espiritual. Foi isso que Jesus quis dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Jesus estava num corpo que se cansava, Jesus estava num corpo que sentia sono, Jesus estava num corpo que tinha limitações físicas, ele não estava contaminado pelo pecado, mas tinha as limitações físicas. Mas você vai ver ele passando a noite em oração. Dava sono nele? Dava, igual dá na gente. Jesus teve cansaço? Teve. Quando ele entrou no barco, lá uma das vezes que ele vai acalmar o vento e a tempestade, ele entra no barco e ele vai fazer o quê? Ele vai dormir. E o sono é tão profundo que começa as ondas a crescer, o vento fica forte, o barco está ali, e os discípulos vão afundar o barco. Os discípulos estão lutando e Jesus está num sono profundo. Você acha que Jesus estava fazendo ali
brincando com eles? Ah, vou ficar aqui quietinho só para ver o desespero deles? Não, Jesus está cansado, ele está num sono profundo ali, está desgastado. Os discípulos vêm, despertam ele, já. Mas ele entendia a importância da oração e do jejum na sua vida. Você tem que entender a importância do jejum, da oração na sua vida. A importância de você ler a palavra de Deus. A importância, meu irmão, de você se alimentar espiritualmente para você. Você vai ver uma diferença muito grande na sua vida. Você vai ver uma diferença muito grande nas coisas dentro da tua casa, no teu trabalho. Você vai ver uma diferença muito grande no teu dia a dia. Comece a orar, comece a jejuar. Você não precisa começar com... Eu falo, tem gente que quer começar já fazendo coisas muito grandes, não consegue. Começa pequenininho. Eu não tenho o costume de ler a Bíblia, então eu vou ler um capítulo por dia. Tá bom, tenho que começar com um capítulo por dia. Porque não adianta eu querer de 10 capítulos que eu não vou conseguir se eu não tenho o costume. Então eu vou ler. E onde que eu vou começar? Começa nos Evangelhos ou começa em Salmos. E tem uma leitura mais tranquila para você ler. Começa ali ou nos Salmos ou nos Evangelhos. Eu vou ler um capítulo por dia, mas todo dia eu vou ler um capítulo. Eu não oro nada, mas eu vou começar a orar. E eu brinco até, né? Não é aquela oração que você chega em casa, está com sono e fala: Senhor, muito obrigado por esse dia. Parece um narrador de jogo de futebol. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pelo nome de Jesus, amém. Né? Saiu no automático. Não, a oração: Senhor, estou aqui, ou de manhã ou de tarde. Senhor, estou aqui, Senhor. Eu li na tua palavra, eu ouvi a mensagem, Senhor, e a oração é importante, Senhor, por isso eu estou aqui, Senhor, me ensina a orar. Os discípulos não tiveram vergonha, pediram: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, eu preciso aprender a importância da oração, Senhor, me ensina a orar, me ensina a gastar tempo na tua presença. Não vai com nada decorado na tua mente. A oração é uma conversa, é um diálogo. Você não vai conversar com alguém: eu preciso conversar com o Gabriel. Você não vai passando um roteiro do que eu preciso conversar. Eu sempre vou ali e converso. A oração é a mesma coisa. Senhor, estou aqui, Pai. Olha, hoje aqui eu tenho que fazer isso nesse dia. Tenho coisas difíceis para fazer. Senhor, preciso do Senhor. Sem Ti não dá. Ou mesmo durante o trabalho, apareceu uma situação inusitada, um problema. Senhor, me ajuda aqui. Quantas vezes eu tenho tantos testemunhos de que Deus me ajudou no meu trabalho. Situações que eu falava: meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui agora? Vou orar. Porque eu não tenho solução, eu não tenho resposta, não sei nem o que eu vou fazer. Senhor, me ajuda agora, eu preciso disso, me socorre aqui, Senhor. Me ensina até o que eu vou falar aqui, porque às vezes até eu não sei nem o que eu vou responder. Trabalhei muito tempo atendendo o cliente, eu não sei nem o que eu vou responder para a pessoa. Preciso do Senhor de uma ajuda aqui, de um socorro. É imprescindível. Vai mais um pouquinho para frente, a próxima carta de Efésios. Capítulo 5 de novo. Versículo 18. Ele diz aqui: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos andar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos andar cheios da presença de Deus. As pessoas têm que olhar para nós, têm que ver Deus na nossa vida. Dario olha para Daniel e ele sabe que Daniel é um servo do Deus Altíssimo. Nabucodonosor, lá na porta lá da fornalha de fogo ardente, quando ele chama eles para fora, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele diz: servos do Deus Altíssimo. Ele viu na vida deles. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Deus na nossa vida. O faraó, quando ele ouve o conselho de José no Egito, ele diz: onde acharíamos um jovem como esse, em que haja o Espírito de Deus? O faraó era ímpio, mas viu o Espírito Santo na vida de José. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver o Espírito Santo de Deus em nós. Mas o Espírito Santo de Deus só vai ser visível através da nossa comunhão
com Ele. Paulo chega a dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu não vivo mais para satisfazer a minha carne, eu vivo agora buscando somente satisfazer a vontade de Deus, aleluia. Se tiver alguma coisa na minha vida que eu preciso abrir mão, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão de alguma coisa na minha vida, porque eu quero mais de Deus. E nós vemos os apóstolos fazendo isso, cada um deles abriu mão da sua vida completamente para viver para Deus. O apóstolo Paulo fez isso. Algumas pessoas Deus vai chamar para isso, nem todo mundo Deus vai chamar para isso. Mas Deus vai querer que algumas pessoas abram mão de tudo para servir a Ele, para agradar a Ele. Algumas pessoas, eu falo, olhando para a palavra de Deus, algumas pessoas Deus vai tirar do palácio, como tirou Moisés. Lá no palácio não vou usar ele, sai do palácio. Da realeza, não, sai daí, vai lá para o deserto. Eu vou te usar lá no deserto. Já outras Deus pega José lá do deserto e coloca ele no palácio. Deus pega Davi do curral das ovelhas e coloca no palácio. Então quem é que vai guiar e dirigir? É Deus. Nenhum deles foi para lá por ambição. Nenhum deles tinha um projeto de vida, não, eu quero viver no palácio, meu projeto de vida é governar, é reinar. Nenhum deles, não foi isso aí não, irmão. Foi o mover de Deus, foi o Espírito Santo na vida deles. Você olhar Davi, quantos salmos ele escreveu, e a maioria dos salmos ele estava escrevendo enquanto ele estava cuidando das suas ovelhas. Estava lá no campo, ou estava lá nos momentos que ele teve que fugir, se exilar, para fugir da ira de Saul, ele estava ali, orando, buscando a presença de Deus, buscando uma comunhão íntima com Deus, e isso se refletiu na sua vida. O momento de oração, o momento de jejum, o momento de consagração que eu faço a Deus, vai se refletir na minha vida. Vai se refletir no meu trabalho, vai se refletir na minha casa, vai se refletir na minha saúde, vai se refletir em todas as áreas da minha vida. Que a presença de Deus, aleluia, ela não pode ser desapercebida, ela vai se manifestar em mim e através de mim. Oração, jejum, consagração. A gente hoje precisa voltar, não a uma coisa, hoje em dia tem muita gente querendo descobrir a roda, eu falo, né? Você vê tanto no mundo, na parte ali de empresarial, ou quanto na igreja. Tem gente que quer descobrir a roda de novo. Nós não precisamos descobrir a roda de novo, não, irmão. Nós precisamos voltar para os fundamentos do Evangelho de Deus. Nós precisamos nos voltar para os princípios da palavra de Deus. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela caminha sobre a terra há mais de 2000 anos, baseada nos mesmos princípios que o Senhor Jesus ensinou, baseado nos mesmos princípios que a igreja primitiva andou. É dessa maneira que Deus vai usar as nossas vidas. Vamos orar.